Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos em torno do Evangelho, junto ao Grupo Espírita de Atendimento, os Samaritanos de Jesus. Para os que nos acompanham pela primeira vez, nós iniciamos essa noite de Evangelho através de uma prece. Logo em seguida, nós temos uma palestrinha relacionada a um tema da doutrina espírita, hoje a ser proferida pela nossa querida irmã e amiga, doutora Cristina. Logo em seguida, nós temos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ministrado pela Kátia Oca. E após o estudo do Evangelho, nós passamos aos momentos de vibrações, é o momento em que nós produziremos boas energias a nós, ao nosso lar, aos nossos familiares e ao nosso planeta Terra. Depois disso, nós passamos às vibrações da corrente médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e encerramos com uma prece. Então, sem mais delongas, você que está aí conosco, seja na sua casa, no seu trabalho, fechem os olhos, meditem na figura do Cristo, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo a paz e a harmonia necessária para que tenhamos equilíbrio, que tenhamos bons pensamentos, esperança diante do porvir e que os bons espíritos possam nos amparar e nos abençoar, hoje e sempre, e que possamos vencer todas as adversidades que se colocarem diante de nós. Que assim seja. Como dissemos, agora vamos passar por uma palestrinha com o tema mansidão e irritabilidade, com a nossa querida irmã Cristina. Seja bem-vinda, boa noite. Que Jesus possa ampará-la e iluminá-la em suas reflexões. Que assim seja. Muito obrigada, Flávia. Boa noite a todos. Hoje o tema da palestrinha é irritabilidade e mansidão. Realmente é um tema bem propício, para mim principalmente, né? Que no dia a dia nós sempre nos alternamos entre esses dois sentimentos, né? E percebemos que a mansidão, quando nós conseguimos vibrar nessa frequência da mansidão, ou seja, conseguimos não nos irritar com as situações, as pessoas ao nosso redor, conseguimos nos portar de forma tranquila perante qualquer que seja a situação, a frequência ela flui, né? A frequência de tudo que está ao nosso entorno flui de forma tranquila e as coisas se resolvem tranquilamente. Enquanto que, se nós nos irritarmos, o próximo acontecimento, vocês podem reparar no dia a dia de vocês, quer dizer, às vezes um fato, uma pessoa, alguma coisa que acontece nos irrita. O próximo fato que acontece, a próxima correr do nosso dia, parece que tudo vai correndo de forma a nos irritar, a nos estressar. E aí, assim, quando chegamos no final do dia, nós estamos exauridos de energia. Por quê? Porque a irritabilidade, ela consome muita energia. Né? A irritabilidade, ela nos consome. Então, esse é o grande aprendizado. Se alguém me perguntasse qual é o grande aprendizado da minha encarnação, tem muitos, né? Tem muita coisa para aprender, mas um dos principais é esse. É essa frequência, vibrar numa frequência sempre de tranquilidade, independente do que aconteça. Né? É não ficar irritada, não entrar numa frequência que eu sei que depois para sair vai demorar muito. E a dona Celina fala uma coisa, sempre,
ela sempre falou que, assim, nós somos 99% matéria, né? O nosso espírito aqui no planeta Terra, então, tudo é muito matéria, tudo é muito pesado, as energias são muito densas. Então, se nós entrarmos numa frequência de irritabilidade, para nós sairmos, é muito difícil. Nós levamos muito tempo. Enquanto que, se nós conseguirmos entrar numa frequência de mansidão, de compreensão, de tranquilidade perante as situações, tudo flui mais fácil. Em compensação, nós vamos perceber que sempre acontece alguma coisa e nós falamos, não, eu não vou me irritar. Por quê? Porque é essa frequência nós temos que sair dela, né? Então, assim, a irritabilidade, ela vai nos buscando, ela vai nos caçando energias densas, pesadas, estão ao nosso entorno, nós somos densos e pesados. Então, quando nós estamos numa frequência de mansidão, vamos procurar nos manter nela. E como que nós podemos tentar fazer isso? Nos lembrando de Jesus. Isso auxilia muito. Então, assim, quando nós tivermos uma situação e que começarmos a entrar numa frequência de ficar irritados, vamos lembrar da figura de Jesus. Ele esteve aqui no planeta, nesse planeta, né, que nós estamos agora, ele pisou aqui no planeta Terra, né? Então, ele esteve exatamente aqui nessa mesma frequência. E ele manteve a frequência elevada dele todo o tempo. Jesus é um ser crístico. Nós ainda temos milhões de anos para chegar até ele, de evolução. Mas nós podemos nos remeter à imagem dele, nos remeter a alguma passagem do Evangelho que nos tranquilize. Né? Então, quantas coisas ele nos disse, quantas mensagens ele nos deixou. Né? Vós sois luz, faça brilhar a sua luz. Essa é uma delas. Então, imagina Jesus falando isso para nós, em que nós estamos prestes a nos irritar, prestes a perder a paciência com algo, com alguém. Né? Então, assim, vamos, vamos tentar isso. Eu tento no meu dia a dia. Se eu consigo, não. Né? Uma boa parte das vezes, não. Mas eu tenho conseguido cada vez mais. Então, é um treino. Tudo nós precisamos de treino, enquanto nós estamos aqui na Terra. Então, nós precisamos treinar para estudar, treinar até a parte física, né? Então, você vê uma pessoa que precisa fazer atividades físicas, exercícios físicos, por algum motivo, ela tem que treinar muito para aprender, para conseguir entrar nessa frequência da atividade física. Então, vamos treinar. Do mesmo jeito que nós treinamos o físico, vamos treinar a nossa mente e o nosso espírito. Então, vamos treinar. Começou a sair da frequência, lembra de Jesus. Por quê? Porque ele está aqui conosco. Então, eu, às vezes, me pego fazendo alguma coisa, me ficando irritada, falo, meu Deus, Jesus está aqui, está me vendo, ele está me olhando, está vendo, está falando, mas você não aprendeu ainda, né? Tantas encarnações e você não aprendeu ainda. Então, assim, vamos treinar, gente. Irritabilidade e mansidão é uma questão de frequência. E quem coloca essa frequência somos nós. Então, tudo é a nossa escolha, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e nós usamos dele para nossa evolução, se nós quisermos, ou para estacionar. Então, vamos usar para evoluir, vamos usar o nosso livre-arbítrio, essa escolha. Então, o que eu vou escolher? A irritabilidade ou a mansidão? É fácil de ser tranquilo? Não. Nós arrumamos, na realidade, várias desculpas, né? Quando nós nos irritamos. Mas eu fiquei irritado por isso, por isso, por isso, por isso, fulano fez aquilo, aconteceu isso, aí a pessoa que está do lado fala, nossa, você tem razão. Mas não é isso. Nós não temos razão quando ficamos irritados,
Não importa qual seja o motivo, não importa. Porque a razão, você tem razão, ou eu tenho razão, essa razão é do ego, não é do espírito. Então, não temos razão. Vou me irritar? Não, não vou. Eu vou pensar em Jesus, vou respirar fundo, vou me acalmar e vou tentar vibrar numa frequência de mansidão. Parece ficou uma palestra repetitiva, eu sei, né? Sempre as mesmas palavras, mas eu não encontrei outra forma de dizer isso. Eu não encontrei outra forma a não ser bater nessa tecla da frequência mesmo. Porque nós podemos mudar a frequência no nosso entorno. Então, muitas coisas têm acontecido, né, no mundo, no nosso país, particularmente nessas 2 semanas. E aí, se nós entrarmos nessa frequência de revolta, de que está tudo ruim mesmo, de que, olha só, né, só tem gente ruim e o mal está vencendo. Não, não está. Nós não podemos entrar nessa frequência. Vamos entrar na frequência de Jesus, da mansidão. Vamos lembrar que nós, a Terra, o planeta, tudo isso que nós estamos vivenciando é um sopro de Deus. Talvez muito menos do que um sopro. Então, assim, tudo pode se modificar para melhor, sempre. Vamos melhorar a nossa frequência, é essa a nossa prova dessa vida. Conseguir melhorar a nossa frequência e, com isso, melhorar a frequência do planeta em que nós estamos. Eu espero que tenha conseguido passar a mensagem para vocês. E peço a Jesus que nos fortaleça sempre, né? E que nós consigamos sempre escolher a mansidão, sempre lembrar de Jesus, das palavras dele, do seu amor infinito por nós. Vamos lembrar que ele está batalhando por nós, ele está batalhando pela nossa evolução espiritual, ele está batalhando pela Terra, ele acredita em nós. Então, vamos nos erguer, né? E fazer por merecer todo esse amor que Jesus tem por nós. Boa noite, que Jesus nos abençoe e ilumine sempre. Agradecemos imensamente a doutora Cristina. E realmente, né, quando a gente tem uma discussão, quando a gente tem um estado de irritabilidade, a gente fica remoendo aquela situação e ficam horas, quiçá dias, né? Aquela energia negativa e a gente fica falando, mas não é possível, aquela pessoa não deveria ter feito isso comigo, e fica naquela coisa, né? E realmente a gente tem que praticar esse exercício da mansuetude, da mansidão, como se fosse um mantra, né? De mantenha o equilíbrio, calma. Muito obrigado, doutora. Agora convidamos a nossa querida irmã Kátia para fazer sua exposição do Evangelho. Boa noite a todos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva para que possamos hoje finalizar o estudo do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E vamos lá. Então, hoje nós vamos finalizar com os itens de 13 a 15, falando um pouquinho sobre a fé, a caridade com os criminosos e arriscar-se para salvar um criminoso. Então, nós já estudamos, já foi aprendido aqui nesse capítulo, sobre o maior mandamento, sobre dar a César o que é de César, são trechos do Evangelho que foram buscados nos Evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, e também as instruções dos Espíritos, falando sobre a lei do amor, sobre o egoísmo, e vamos lá. Jesus, ele sempre traz para a gente ensinamentos para a nossa evolução espiritual, para a nossa construção espiritual. Então, nós precisamos estudar com atenção, atentamente, tudo que Jesus nos traz através das suas parábolas, através dos seus ensinos, das suas passagens, e também através do que Kardec estruturou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo que está colocado no Evangelho, a gente precisa estudar com bastante carinho, com bastante atenção para entender. E Jesus, ele ensinava
em todas as oportunidades, ensinava sempre, nos templos, nas oficinas da vida, e ele utilizava elementos do cotidiano, elementos que tinham significação para aquelas pessoas mais simples, para que elas pudessem entender, porque quando elas entendem, elas retêm o conhecimento, nós somos assim, então precisava ter significação para elas. E esse é um motivo a mais para a gente estudar, buscar o que está por trás, o que está lá no fundo dos ensinamentos de Jesus, para a gente trazer para o nosso dia a dia. E antes mesmo de Jesus, já existia, que foi trazido pelos embaixadores da sabedoria e misericórdia, a regra áurea, que foram trazidos pelos sábios de antes de Jesus. Por exemplo, nos romanos, eles já diziam que a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Os gregos diziam, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. E os egípcios, e os persas, e os hebreus, então cada um trouxe a sua versão dessa lição maior que Jesus trouxe para a gente. Não faça ao próximo o que não queria que fizessem para você. Só que com Jesus é uma novidade divina, porque Jesus ensinou, ele exemplificou, mas com toda a sua plenitude, com todo o seu ser. Então ele trabalhou, ele foi de uma forma muito abnegada, com muito amor, ele trouxe isso, a claridade dos olhos para todos, revelando-se para a humanidade inteira. Então essa é a lei. E além disso, de amar ao próximo como a si mesmo, ele traz para a gente também, nas entrelinhas, uma noção, um conceito de vida em comunidade. Nesse capítulo, a gente precisa se atentar a isso. Ele traz uma visão material, quando ele diz, dai a César o que é de César. E ele traz uma visão moral, espiritual, quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus. E a gente precisa se atentar, porque hoje a gente tem os extremistas, né? Os que são extremamente materialistas e os que são extremamente fanáticos religiosos. E Jesus é o ponto de equilíbrio, é o ponto central desse equilíbrio entre o material e o moral, porque a gente ainda precisa muito do material para se desenvolver, por isso que nós estamos aqui na Terra. E por que isso tudo acontece? Por que tem essa diferença, esse desequilíbrio? E a gente precisa entender, quem está a serviço de Deus sabe servir. Quem entende consegue cumprir as leis dos homens e as leis de Deus. Quando Jesus diz assim, dai a César o que é de César, ele nos ensina que nós estamos inseridos numa sociedade, numa comunidade, e que dentro dessa comunidade nós temos deveres, por exemplo, nessa passagem, o de pagar tributo, de pagar impostos. E nós temos direitos dentro delas também. Então, cumprir as leis dos homens e cumprir as leis divinas é um dever de todos nós. E a sociedade romana da época, ela era estruturada, por exemplo, o sistema jurídico, o sistema de leis, ele serviu de base para o que nós temos hoje no ordenamento jurídico. Então, foi um berço para a civilização atual. Hoje, nós temos uma sociedade estruturada. Então, nós temos, a gente pode ter documento, nosso registro geral, nossa carteira de habilitação, a gente tem carteira de trabalho, sistema de saúde, o SUS, nós temos o sistema de rede de esgoto, de água tratada, de coleta de lixo. Não é o ideal, não é o perfeito, mas é o que nós temos, resultado são os frutos de uma organização social. É imperfeito porque é resultado das imperfeições do homem, mas nós temos e nós vivemos sim numa sociedade e dentro dela nós temos que seguir as leis, as regras. E quando Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus, ele traz para a gente um conceito, essa noção de comprometimento, de entendimento das leis divinas. Então, de amor, de justiça, de sociedade, de destruição, tudo que é divino, que está na nossa consciência, que a gente precisa cumprir.
Aí vem uma frase muito famosa dentro do Espiritismo, né? A gente ama por amar ou a gente ama para ser amado? Então, a gente entende que tem esses deveres para com o próximo ou a gente não? A gente só quer os nossos direitos. Esse ato de cumprir, de fazer o certo porque é certo, cumprir as leis, as obrigações morais, revela o amor ao próximo, o resultado é o amor ao próximo, quando a gente está cumprindo o que a gente tem que fazer. É um comprometimento nosso com o bem maior, com o bem da sociedade, com a evolução do nosso planeta todo. É um bem comum. E é isso que a gente tem que pensar. Mas aí a gente pensa, puxa, as leis dos homens, elas são falhas, né? Elas são complicadas, complexas. São mesmo, mas como já foi dito, é porque elas são resultado, são fruto da imperfeição dos homens. Nós ainda somos imperfeitos. Mas o mais importante disso tudo é o entendimento de que nós somos seres únicos, nós somos seres individuais, cheios de vícios, e a gente já desenvolveu, a gente já conseguiu algumas qualidades, algumas virtudes. Porém, as leis humanas, elas tentam abranger uma sociedade como um todo, né? um povo como um todo. Obviamente que não vai agradar as individualidades, agrada em parte e desagrada em outras. Então, o nosso dever, independente de gostar ou não, é o cumprimento das leis. O cumprimento das leis, das regras, ela gera uma ordem, ela gera um estado de paz, de segurança para toda a comunidade. Então, a gente precisa pensar nisso também, sair da esfera do eu e conseguir fazer um esforço para cumprir as leis. Porque todo direito, ele está associado a uma renúncia. Então, para a gente usufruir um direito, a gente precisa exercer alguns deveres e renunciar a outro conjunto de possibilidades. Então, não tem como fugir disso. Para a gente receber um direito, todos precisam cumprir seus deveres e a gente acaba abrindo mão de algumas coisas por um bem comum, por uma proposta maior. E as leis divinas? Jesus ensinava como fazer. Para essa parte da lei moral, disso que é mais difícil da gente entender, Jesus veio ensinar. Jesus nos traz uma fórmula: amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Então, na parábola do bom samaritano, que todo mundo já conhece, ele traz a definição de quem que é o próximo, quem que é o nosso próximo, para quem que eu tenho que fazer o bem, para quem que eu tenho que praticar a caridade, para toda pessoa que esteja ao meu lado, para todo espírito ao nosso lado, nosso companheiro de jornada. Esse é o nosso próximo. E Jesus traz mais ainda, quando ele fala da caridade. Caridade é um assunto importante. Percebam nessas duas figuras, não sei se dá para ver bem, mas um rapaz servindo uma pessoa em situação de rua, então ele está acariciando também, se abaixou para servir, e uma moça cortando a unha de uma senhora, de uma idosa, que já não consegue, já não tem tanta firmeza na mão, já não consegue fazer esse movimento de chegar até os pés. Então, pequenos atos de caridade. Jesus fala disso, né, das oficinas da vida. Então, todas as oportunidades, não é só nos templos. Em toda oportunidade que nós temos no nosso dia a dia, a gente tem que praticar a caridade. É a nossa responsabilidade como espíritos encarnados. Nós temos comprometimentos terrenos. E a caridade é um bem comum para todos. Então, volta aí o conceito, né, de sociedade. E por que a caridade verdadeira é tão difícil de fazer, né? Por que é tão difícil a gente realmente praticar essa caridade desprendida, que vem lá do nosso âmago? Por conta do nosso egoísmo. O egoísmo é a vocação do bem somente para nós mesmos. É uma definição bem interessante, não quer dizer mal, quer dizer fazer o bem, mas não o bem para todos, o bem só para a gente. E existe um estudo da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que traz uma visão um pouco diferente, uma visão mais madura, mais abrangente sobre egoísmo. Né? Diferente dessa visão que a gente tem mais religiosa, só de não fazer de só pensar em si.
traz que o egoísmo é o contraponto do amor. E aí existe essa questão. Deus é o eu central que recebe atenção, que recebe essa energia, que atrai para si toda essa energia boa e ele reflete, ele espalha, distribui para beneficiar os outros. E o conceito que eles trazem é que o filho, nós, espíritos, filhos de Deus, refletimos, repetimos a história do Pai, que essa é a nossa finalidade aqui. E aí, nos sistemas evolutivos, esse que a gente passa do mineral para o vegetal, para o animal, nesses intervalos, o ser, o princípio, ele não tem escolha, ele sofre um determinismo, então ele opera o que o instinto determina. E já no reino nominal, existe o desenvolvimento da razão, existe a movimentação das escolhas, o livre-arbítrio que a gente começa a exercitar. Então, existe uma escala de instintos, né, bem no início, depois as emoções, depois os sentimentos, e vai culminar no amor verdadeiro. E nós não repetimos o Pai. Nós atraímos, nós irradiamos, nós recebemos e nós convertemos toda essa energia, todas essas dádivas que nós recebemos para nós mesmos. Nós guardamos para nós, a gente não passa para beneficiar o próximo. Nós atraímos e guardamos para o nosso benefício. E isso gera desequilíbrio. Aquele lá que Jesus falou no começo, que ele é o equilíbrio. Porque nós vivemos em busca de emoções. Que a gente pensa, a gente ainda tem esse conceito errado, todos nós, de que o amor é uma emoção, né? A gente busca nessas coisas mais fortes, mais rápidas, e não, é um sentimento muito mais burilado, mais delicado, pleno. Então, nós buscamos a felicidade nessas emoções, e a gente acaba tendo um prazer abusivo, e a gente acaba se encaminhando para as viciações. E existe a matemática divina, que tenta trazer a gente para fora do egoísmo, para fora dessa busca frenética pelo prazer vicioso. Quando a gente faz um ato bom, quem recebe esse ato bom retribui e distribui. Então, isso vai para o infinito, isso gera o amor infinito. E quem consegue praticar essa matemática divina são as pessoas, são os espíritos altruístas. São aqueles que recebem energia, que atraem energias boas, atenções nele, e eles repetem a história do Pai, eles refletem em si e distribuem para beneficiar o próximo. Então, é o indivíduo que está perto dele. Como consequência, a coletividade se beneficia também. Então, chega nesse resultado do amor infinito, da matemática divina. E a caridade, essa beneficência para todos, é o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, quando nós movemos, nós distribuímos, nós trabalhamos em favor do próximo, em favor de todos. Mas então, como será que está a nossa posição, o nosso olhar, a nossa visão dentro da caridade? Qual será meu ponto de vista dentro da caridade? Será que não é um egoísmo disfarçado de altruísmo? Será que a gente consegue sair dessa postura de ego e tornar todas as pessoas próximas como realmente próximos da gente? Se eu estivesse na posição de caído, ali como do samaritano, da pessoa caída na parábola dos samaritanos, quem seria meu próximo? Como é que seria a minha visão? Então, se nós nos mantivermos nessa posição de quem está de pé, só distribuindo o que a gente tem na abundância, né, as nossas migalhas, como é que a gente vai enxergar realmente próximo? Será que isso significa enxergar o próximo como próximo? Será que eu entendo a necessidade do próximo? Como aquele exemplo da senhorinha e da pessoa em situação de rua, que a outra pessoa se abaixou, enxugou a lágrima, estava ali disposta a ouvir, estava emanando energia boa. Aquela pessoa que estava ali cuidando da senhorinha,
cuidado, né? Cuidando do pezinho dela. Então, será que a gente enxerga, a gente consegue ter esse olhar para o próximo? Será que a gente aproveita todas essas oportunidades que vão aparecendo? Se o meu olhar for da pessoa caída, ou da pessoa que está precisando, a minha perspectiva é outra, nós mudamos a nossa visão, né? Aqui nós podemos lembrar das nossas dores, que a dor, ela tem uma função pedagógica, ela nos coloca na posição de carência, e daí nós mudamos o nosso olhar, o nosso ponto de vista, mudamos o nosso olhar, o nosso ponto de vista, e daí nós nos tornamos mais humanos, pessoas mais sensíveis, mais abertas. Por exemplo, 100 pratos de sopa que a gente distribui na rua não vão mudar o mundo, não vão resolver o problema da fome do mundo, mas com certeza total, eles vão, de alguma forma, dependendo da maneira como foram distribuídos, mudar a perspectiva, mudar a visão de mundo daquelas 100 pessoas que receberam a sopa, aquele alimento naquele momento. Então, à medida que a gente doa, que nós doamos, nós recebemos e todos ganham. Então, esse é o resultado da matemática divina. Então, a gente abrir mão de um pouquinho daquilo que a gente recebe de dádiva, de alimento, de tempo, de saúde, de disposição, em benefício das pessoas que precisam, projeta, reflete em favor do outro, e a gente está seguindo os exemplos de se repetindo a história do nosso Pai. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a caridade para com os criminosos. Quem conta isso para a gente no Evangelho é Elizabeth, da França. Ela era irmã do rei Luís XVI. E foi na época da Revolução Francesa, ela foi executada em praça pública. Mas ela era tida como uma pessoa muito caridosa. E ela deu essa mensagem para a gente. Dizendo, tem 2 trechinhos muito legais da passagem dela. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, olha a palavra interessante, se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei. Então, lembrando que a gente também comete faltas, comete erros. E a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor e de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então, quando a gente fala de criminosos, hoje a gente tem condição de saber que, diferente dos animais, as pessoas, nós humanos, a gente tem discernimento. A gente tem como orientar os nossos desejos. Então, nós devemos buscar o nosso prazer, a nossa felicidade de uma forma saudável, dentro do que a gente entende, que a gente sabe, que a gente estuda das leis morais. Mas a gente compreende que os desvios que as pessoas cometem, que nós cometemos, eles existem, que nós ainda somos imperfeitos. Então, antes de emitir qualquer juízo de valor, de qualquer julgamento, a gente tem que lembrar da extensão dos nossos débitos. Lembrar de Jesus, como bem disse a nossa querida irmã Cristina, né? Todo momento, lembre de Jesus, que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, né? E a gente pode usar aquela fórmula de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao próximo o que a gente não queria que fizessem com a gente. Então, quando a gente emite um pensamento, e a gente sabe do poder do pensamento do próximo, vamos fazer essa atividade de pensar, de mentalizar somente aquilo que a gente gostaria de receber também. Porque agora a gente não cometeu nenhuma falta grave como as pessoas, como os criminosos. Mas quem garante que as nossas faltas, as nossas mazelas, as nossas vilezas também não foram tão graves numa outra vida? Então a gente precisa pensar que a gente tem deslizes também, que a gente tem muito ainda a aprender e a melhorar. E que nós temos o dever, é uma lei moral,
uma lei divina, a caridade. E no Evangelho de Mateus, no livro de Emmanuel, tem um trechinho bem interessante que diz assim: saibamos que pesadelos indescritíveis que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero, e verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Então, os pensamentos que nós emitimos, a tristeza, esse desespero que nós emitimos e que estão aí em todo o universo, que as pessoas em sofrimento, os criminosos emitem, elas também influenciam na nossa vida. E no livro Céu e Inferno, que é um livro que faz parte da codificação espírita, do Pentateuco, existe um capítulo só falando sobre os criminosos arrependidos. Então, é um capítulo interessante para a gente ver como eles pedem, como as pessoas pedem prece, como a oração tem um poder de ajudar. Como é sofrido, como é dolorido o arrependimento, a culpa, todo esse processo de reparação. Então, os criminosos, como nossos irmãos, eles são dignos, sim, da nossa oração, dos nossos melhores pensamentos. É da lei da caridade. E é do nosso dever de cristãos, de seguidores de Jesus, praticar a caridade com eles. E para finalizar, uma questão interessante. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, ele poderá voltar a cometer novos crimes. Deve-se, mesmo assim, arriscar-se para o salvar? Se a gente pode arriscar a nossa vida para salvar a vida de um criminoso, será que a gente correria esse risco? E quem responde é Lamennais, um espírito protetor. E ele diz assim, muito simples: podeis salvá-lo? Salvai-o. Diz que nesses momentos de perigo, de risco de morte, passa um filme muito rápido na nossa mente. Quem diz que esse momento não é o necessário para que a pessoa comece o seu caminho de retorno ao bem? E é o nosso dever, de seguidores de Jesus, praticar a caridade. E pensar, né? O que Jesus faria numa situação dessa? Jesus reafirmou o velho ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ele ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que surge diante do nosso coração por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a participação da Kátia, as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. É um exercício difícil, né? Caridade com os criminosos é algo que muitas pessoas não compreendem ainda, que é difícil, né? Como eu posso ter compaixão, como eu posso desejar o bem, né, de um criminoso, mas é necessário que nos ergamos numa posição acima de tudo e compreender da imortalidade da alma e da lei do progresso, né, que tudo progride, porque senão a gente não consegue. Mas obrigado, Kátia. Obrigada, boa noite. Fique com Jesus. Boa noite e passemos agora os nossos momentos de vibrações. Nesse instante, pedimos a todos que possam fechar os olhos, mais uma vez mentalizando a figura do Cristo, para que possamos forjar uma energia salutar, uma energia boa, e que essa energia ela possa percorrer os nossos corpos, cada um na sua casa. Sinta a energia percorrendo o corpo, energia boa, uma energia tranquilizante. Que a espiritualidade também possa aproveitar este momento, pegar essas boas vibrações e espargi-las no meio social, nos hospitais, em que nestes tempos
de pandemia, de dificuldades. Os hospitais estão sobrecarregados. Os funcionários, os médicos, enfermeiros, assistentes, todos estão exauridos. As pessoas enfermas, os familiares aflitos. Vamos vibrar por todos eles, para que essa energia possa percorrer o coração de todos, que eles tenham confiança, que tenham fé, que tenham força para continuarem lutando. Todos eles. Os doentes pela vida, os familiares com a esperança, os médicos com a dedicação que devem empreender no auxílio às pessoas, que todos, que eles não se esmoreçam nesses momentos cruciais. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão retornando ao plano espiritual. Nesses tempos, inúmeras pessoas estão retornando em grande quantidade, que eles possam ser amparados e assistidos pela espiritualidade amiga, por Jesus. Vamos vibrar também aos nossos irmãos que estão retornando aqui à pátria, retornando aqui ao corpo físico, que estão encarnando, que eles venham com serenidade, que eles venham com boas intenções, que eles tragam paz e harmonia a todos. Vamos vibrar pelos nossos políticos, vamos vibrar pelas pessoas que estão lá nos presídios. Olha aí uma oportunidade de fazer a caridade através dessas vibrações aos nossos irmãos que já erraram. Um dia nós também precisamos da caridade dos benfeitores diante dos nossos erros mais atrozes. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelo planeta Terra, pelos cientistas que buscam incessantemente um tratamento para essa pandemia. Nós já temos vacina, graças a Deus, mas ainda precisamos de um tratamento. Não só por essa doença, mas por inúmeras outras doenças que nos assolam. Obrigado, Jesus, muito obrigado, que assim seja. E já ainda envolvidos nessas energias boas, passemos as nossas vibrações para a corrente do Dr. Bezerra de Menezes. Esse é um momento bem importante, esse é um momento de muita tranquilidade para o nosso estudo, porque o Dr. Bezerra de Menezes e seus inúmeros auxiliares, eles vêm em nosso auxílio. Não importa que a gente não esteja na casa espírita ou em qualquer templo religioso. Eles vêm até nós. Basta a gente entrar em sintonia com eles e pode ter certeza, pode confiar que uma equipe médica, uma equipe de socorristas espirituais, ela irá até aí sua casa, irá ministrar bons fluidos, boas vibrações, através do passe, e ali eles vão fazer pequenas cirurgias, auxiliando na reconstrução das células do corpo físico, para que possamos, ao menos, reduzir a dor, as dificuldades ou até mesmo obter a cura. Também auxiliam irmãos que estão, às vezes, ali do nosso lado, sendo uma causa, às vezes, de perturbação, de dificuldade. Eles ajudam nesses processos também. Então, vibremos a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, para que eles nos socorram nesses momentos difíceis, nesses momentos em que eu me sinto triste, abatido, perturbado.
que eles possam nos assistir e nos amparar. Obrigado, querido Dr. Bezerra de Menezes, amigos e paramédicos espirituais. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. Que assim seja. E é isso, meus irmãos. Agradecemos a presença de todos em mais essa noite. Gostaríamos só de lembrar que quem quiser participar dos estudos da nossa casa, através de salas virtuais do Zoom, pode mandar um e-mail aqui para a gente, olha, contato@samaritanos.com.br. Tem uma equipe da nossa casa que vai entrar em contato com você. Deixa seu telefone ali, se puder o WhatsApp, que eles vão entrar em contato para você ingressar num grupo de estudo. Nesses tempos de pandemia nós não paramos, não. Nós estamos afastados fisicamente, mas unidos em espírito, através do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, mande aí um e-mail e se inscreva aí num grupo de estudo, que a gente vai destinar você aí para um grupo de estudo, tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado pela companhia. Até a próxima semana, com mais reflexões e com mais estudos. Um beijo, um abraço a todos, fiquem com Jesus. Até breve. Tchau, tchau.